Olá! Nossa atividade de arte é no livro, tá bom? Na página 34. É essa página aqui, ó. Vocês já leram uma historinha e ficaram pensando nela, imaginando como ela seria? Posto que sim, né? Vocês também já ficaram imaginando que vocês eram personagem da história? Eu acho que sim. E foi o que aconteceu com a Karina. Ela tinha acabado de ler um livro maravilhoso e ficou imaginando ser a personagem da história. E aí ela teve uma ideia. Ela chamou seus vizinhos para brincarem de faz de conta com a história que ela tinha acabado de ler. O Bruno era um náufrago, a Júlia era marinheira e a Karina era capitã. E eles brincaram por horas e horas e horas. Ela deu vida à história que ela tinha acabado de ler, certo? Interpretando os personagens, fingindo que ela era parte da história. Legal, né? Então, imaginem só que responsabilidade se vocês apresentassem uma brincadeira dessas para alguém, né? Uma apresentação que vocês interpretassem a história que vocês leram. Ia ser legal, né? Bom, é isso que os atores fazem. E eles se preparam muito para isso. Eles se preparam. Eles estudam, veem quem são os personagens, aonde acontece a história para dar vida a essa história. Sem os atores, algumas histórias não teriam vida. E não teria graça, não é verdade? Olha só. Então, os atores fazem isso. O autor aqui, ó, interpretando uma cena de uma história, não é legal? Então, vocês veem filmes, não veem? Então, cada filme é uma historinha. Se não existissem os atores, aquela historinha não iria existir. Aquele filme não iria existir. E eles estudam muito. Aí, eles têm que saber, ó, quem é o personagem que ele irá interpretar, aonde passa a história, quando passa a história, que momento é na antiguidade, é em dias modernos, é no futuro, quando que é? E como é essa história? O que acontece? Como ele anda, como ele fala, se ele se veste de que maneira, e o ator tem que pensar tudo isso para dar vida a ele. Interessante, né? Então ele estuda muito sobre o personagem para poder fazer a sua interpretação de forma que se pareça muito com o que está escrito lá no texto da historinha. Vocês fizeram uma atividade mais ou menos assim lá no começo do ano. Quem lembra que vocês escreveram a historinha e interpretaram elas com as colherzinhas de sentimentos? Vocês tiveram que ver. Vocês caracterizaram as colherzinhas com as carinhas, umas de felizes, outras de triste, não foi? Então, vocês deram vida àqueles personagens, aquelas características que aqueles personagens tiveram. Olha só. E o ator ensaia muito antes de estrear a sua peça, ou o seu filme, ou a sua novela, ou a sua série. Eles caminham pelo palco, caminham pela cena com papéis na mão, que são os textos de interpretação dos seus personagens, para eles verem qual é a posição, qual é a melhor luz. E é assim, ó, compondo a imagem, ó. Eles também têm que ver isso. Quem está criando uma história, uma peça de teatro, também tem que ver as cores. Olha só, aqui é preto e branco, tem pouco destaque. Já nessa fotinha aqui, o fotógrafo dá destaque para mais algumas coisas, ó, o carro, a moça de vestido amarelo. Então, o destaque fica no que está com cor. E é isso que lá no palco, lá na cena, eles também dão destaque ao que eles querem. Então, tem que ter uma noção de composição da imagem, certo? E também tem que ver as cores têm que combinar. Para ficar harmônico, para ficar bonito de se ver, usa-se cor próximas. Olha só, aqui ó, o fotógrafo usou aqui ó,
nessa foto cores que são ligadas, ó. As flores são meias amarelas, com algumas são mais verdes, o céu é azul. E se a gente vê aqui no nosso círculo das cores, elas combinam. Por quê? Porque se eu misturar o amarelo com o azul, vai me dar verde, certo? Então, essas três cores combinam aqui, ó. Ele combinou essas três cores que se complementam, né? Entre si. Se eu pegasse, ó, quais seriam as cores que eu também poderia fazer, né? Ó, o amarelo, o vermelho e o laranja, né? Elas também se combinam. Aqui, ó, o vermelho com o roxo e o azul, elas também se combinam, certo? Legal, né? E numa peça de teatro também tem o som, né? Então, eles têm que colocar o som de acordo com o que está acontecendo na história. E as músicas também são feitas assim. Tem a introdução, aí depois tem o desenvolvimento da música, e aí depois vem o final, certo? Então, um som que tem numa peça de teatro vai de acordo com o espaço de tempo em que está a história, ou no começo, ou no meio, ou no final, olha só. E a música também é assim, vou mostrar para vocês. Olha só, a introdução bem baixinha. Aí vai aumentando o som. Estão ouvindo? Ó, aí no desenvolvimento o som já é mais alto, já vai entrando no decorrer da história, no decorrer da música. Aí no final já tá bem alto, ó. Que é o finale. Legal, né? Eu vou deixar o vídeo dessa música para vocês irem percebendo também junto com esse vídeo, tá bom? Aí, nós já vamos fazer a nossa atividade. A primeira atividade é essa daqui. Vocês vão ter que fazer um desenho aqui, utilizando as cores que combinam. Olha só, vocês podem tirar como base essa fotografia, que tem o céu, que tem as folhas amareladas e mais verdes, porque são cores que combinam. Se eu misturar o azul com o amarelo, vai me dar verde, certo? Então, ele usou essas três cores na foto. Então, vocês também vão escolher, ó, ou o amarelo, o laranja e o vermelho, ou se não, o vermelho, o roxo e o azul, ou se não, o azul, o verde e o amarelo, para criar um desenho com essas cores que combinam aqui nesta página, tá bom? Faça um desenho bem bonito e bem caprichado, certo? E aqui, ó, olha só que legal que vocês vão fazer. Aqui tem um pequeno trecho de uma história e vocês vão criar os dois personagens dessa historinha aqui, ó. Ó, chovia muito à noite. Personagem 1 saiu correndo debaixo da chuva forte para chegar logo à sua casa. Então, o personagem 1, nós sabemos que ele estava na chuva e saiu correndo para chegar na sua casa. E o personagem 2 rapidamente abre a porta e pergunta: por onde você andava? Então, vocês vão criar esses dois personagens. O personagem 1 estava na chuva, saiu correndo para chegar logo em casa. E o segundo personagem já estava em casa, abriu a porta e já disse: aonde você estava? Então, vocês vão criar. Ó, personagem 1. Quem é? Qual é o seu nome? Vocês vão escrever aqui. O que faz na história? O que ele faz na história? Ele estava trabalhando? Ele estava na escola? Quando? Em que época que aconteceu que viveu o seu personagem? É no futuro? É no tempo atual? Ou é antigamente que ele vivia? E aqui onde? Em que país? Em que lugar? Em que estado? Ele vivia aqui em São Paulo, no Brasil? Ele vivia em outro país, lá em Roma, por exemplo? Lá na Itália, em Roma? Onde ele vivia? Como? Como ele se sente? Como ele estava se sentindo? Ele estava se sentindo mal pela chuva? Ou ele estava feliz de estar na chuva? E qual era a roupa que ele estava usando?
Qual era o figurino que ele estava usando? Como ele estaria vestido? Tá? Tudo bem passar um pouquinho das linhas, tá? Para escrever. Ou senão vocês podem escrever numa folha à parte. E o personagem 2 é a mesma coisa. Quem ele é? Qual é o seu nome? O que eles faz na história? Quando? Em que época ele viveu? Bom, eles devem viver na mesma época, né? Em que país? Em que lugar? Também acho que é o mesmo, né? O mesmo lugar. E como ele se sente? Como ele estava se sentindo? Ele estava bravo? Ele estava feliz? E qual seria a roupa dele? Estaria de pijama por ele estar em casa? Aí vocês criem, tá bom? Se não couber aqui nessas linhazinhas, vocês podem fazer numa folha à parte ou no caderno de português. Só identifiquem lá que é a atividade de artes, tá bom? E agora, aqui, ó, vocês serão o compositor da música. Então, seguindo como base, esse daqui, ó, tá vendo que passa pela introdução, aí vai no desenvolvimento, depois no final vocês vão criar o caminho da música de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem escutar uma música que vocês gostem e criar, e ouvindo e criando o caminho. Lembrando que sempre começa na introdução, depois no desenvolvimento, depois no final. Só que aí aqui vocês podem fazer o caminho que vocês quiserem, tá certo? Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Bastante coisa, não é? Então, beijinhos, tchau!